O rugido furioso do mar revolto ecoava como um grito de desespero da própria natureza, ondas tão altas que pareciam desafiar os céus. No meio de tudo isso, um homem lutava, não apenas contra a tempestade, mas contra a sua própria consciência e o chamado do Deus Todo-Poderoso. Jonas, um profeta escolhido pelo Senhor, havia tomado a decisão de fugir de sua ordem, embarcando em uma jornada que o levaria ao encontro do extraordinário. Uma história de graça, arrependimento e redenção que transcenderia gerações. Esta é a narrativa de Jonas e a baleia, uma poderosa lição sobre obediência, misericórdia e o amor universal de Deus. O chamado de Deus e a resistência de Jonas. Tudo começou com uma missão clara e direta. Jonas foi ordenado por Deus a ir até Nínive, a capital do Império Assírio, para pregar contra a maldade de seus habitantes. Nínive era conhecida como uma cidade próspera, mas também como um símbolo de crueldade e opressão. Os assírios eram inimigos declarados de Israel, frequentemente invadindo territórios israelitas e causando sofrimento ao povo de Deus. A simples menção de Nínive causava repulsa e medo em qualquer israelita. Jonas não conseguiu aceitar a ideia de levar uma mensagem de misericórdia àquela cidade. Ele temia que Deus demonstrasse compaixão por um povo que ele considerava indigno. Assim, em vez de obedecer, decidiu fugir, acreditando que poderia escapar da presença divina. A fuga. Em sua tentativa de escapar, Jonas desceu até a cidade portuária de Jope, onde encontrou um navio que seguia para Tarsis. Esta era uma cidade distante, no extremo oposto de Nínive, simbolizando sua tentativa desesperada de se afastar do chamado de Deus. Ele pagou sua passagem e embarcou, sentindo um alívio momentâneo por acreditar que seu plano estava funcionando. Mas Jonas subestimou o poder e a onipresença do Criador. Durante a viagem, Deus enviou uma tempestade violenta que ameaçava destruir o navio. Os marinheiros experientes e acostumados ao mar rapidamente perceberam que aquela não era uma tempestade comum. Em pânico, começaram a clamar aos seus deuses e a lançar cargas ao mar para aliviar o peso da embarcação. O reconhecimento do erro. Enquanto o caos reinava no convés, Jonas estava dormindo profundamente no porão do navio. Os marinheiros, ao perceberem sua ausência, o acordaram e exigiram que ele orasse ao seu Deus para que a tempestade cessasse. Desesperados, lançaram sortes para descobrir quem era o responsável por aquela calamidade, e a sorte caiu sobre Jonas. Confrontado, Jonas confessou que estava fugindo de Deus e reconheceu que era o motivo da tempestade. Ele sugeriu que o jogassem ao mar para que o perigo cessasse. Relutantes, os marinheiros tentaram remar para a terra firme, mas o vento e as ondas eram implacáveis. Finalmente, em um ato de desespero, oraram ao Deus de Jonas pedindo perdão e o lançaram ao mar. No instante em que Jonas tocou as águas, a tempestade se acalmou. O encontro com a baleia. Enquanto a tempestade rugia com fúria, as águas turbulentas engoliam Jonas. O mar se fechava ao seu redor como se fosse o próprio abismo, e a escuridão das profundezas parecia engolir sua alma. Então, algo extraordinário aconteceu. Deus enviou um ser majestoso para resgatar o profeta perdido. Um grande peixe, muitas vezes descrito como uma baleia, emergiu das profundezas do oceano e, com uma força inesperada, engoliu Jonas. Dentro do ventre da criatura, Jonas se viu imerso em um silêncio sepulcral. As paredes úmidas e apertadas, a escuridão total ao seu redor, o cheiro forte e sufocante. Mas apesar das circunstâncias desesperadoras, esse foi o momento de transformação que ele tanto precisava. Ali, no fundo do mar, em um lugar isolado e distante de tudo o que conhecia, Jonas teve um encontro com sua própria consciência. 3 dias e 3 noites. 3 dias de reflexão profunda, de um arrependimento genuíno por ter desobedecido a Deus.
O ambiente do peixe se tornou um espaço de renovação espiritual. Cada batimento de seu coração parecia mais forte, mais vívido. O que parecia um castigo se tornava um instrumento de redenção. Jonas, que antes fugira do chamado divino, agora se via no centro da ação de Deus, num processo doloroso, mas purificador. E enquanto o peixe nadava pelas águas do vasto mar, Jonas, finalmente, começava a entender a grandiosidade do propósito divino. Jonas orou fervorosamente ao Senhor. Ele reconheceu a grandeza e a soberania de Deus, pediu perdão por sua desobediência e prometeu cumprir a missão caso tivesse uma nova oportunidade. Deus ouviu sua oração e, em sua infinita misericórdia, ordenou que o peixe vomitasse Jonas em terra firme. A segunda chance e a mensagem de arrependimento. Após ser libertado do ventre do peixe, Jonas recebeu novamente a ordem de ir a Nínive. Desta vez, ele obedeceu. Ao chegar à cidade, começou a proclamar a mensagem divina. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Ele percorreu suas ruas com coragem, anunciando o julgamento iminente. Para sua surpresa, a reação dos ninivitas foi impressionante. Desde o mais humilde habitante até o próprio rei, todos creram na mensagem de Jonas. O rei decretou um jejum geral, ordenando que tanto pessoas quanto animais se vestissem de pano de saco e clamassem a Deus por perdão. Esse ato coletivo de arrependimento comoveu o coração divino, e Deus decidiu poupar a cidade. O conflito interno de Jonas. Embora a missão tivesse sido um sucesso, Jonas ficou profundamente insatisfeito. Ele não conseguia aceitar a ideia de que Deus tivesse perdoado os ninivitas. Em sua visão limitada, a misericórdia divina parecia injusta. Ele deixou a cidade e se acomodou em um lugar próximo, aguardando, na esperança de que sua destruição ainda acontecesse. Enquanto Jonas aguardava fora de Nínive, ainda na esperança de ver a cidade destruída, Deus demonstrou sua compaixão de maneira prática. Ele fez crescer uma planta conhecida em algumas traduções como uma mamoneira, que rapidamente se tornou uma sombra agradável, protegendo Jonas do calor escaldante do deserto. A sombra trouxe alívio físico, mas também uma sensação de conforto emocional para o profeta, que se alegrava com a planta. No entanto, na manhã seguinte, Deus enviou um pequeno verme que roeu as raízes e fez com que a planta murchasse. Sem a proteção da planta, Jonas voltou a sentir o calor intenso enquanto o sol queimava sua cabeça e um vento abrasador o afligia. O desconforto foi tanto que Jonas ficou extremamente abatido, chegando a pedir a Deus que o deixasse morrer. Neste momento de vulnerabilidade, Deus iniciou um diálogo com Jonas, usando a planta para ilustrar uma lição profunda. Ele perguntou: Você tem pena da planta, pela qual não trabalhou nem a fez crescer, que nasceu em uma noite e pereceu na outra. E eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Com essa lição, Deus confrontou a visão estreita de Jonas. A planta, que era apenas uma criatura temporária e sem alma, recebeu mais compaixão de Jonas do que os milhares de vidas humanas em Nínive. Deus enfatizou que sua misericórdia abrange todos os seres vivos, destacando o valor intrínseco de cada vida, desde as crianças inocentes até os animais. Esse momento não apenas revelou a compaixão divina, mas também desafiou Jonas e a todos nós a refletir sobre nossos próprios preconceitos e prioridades. Reflexões finais. A história de Jonas e a baleia é muito mais do que uma narrativa sobre desobediência e milagres. É uma lição poderosa sobre o caráter de Deus e os desafios da obediência humana. Jonas nos mostra que Deus é paciente e misericordioso, disposto a nos dar novas chances, mesmo quando falhamos. Ele também nos lembra que o amor de Deus não conhece barreiras e que sua graça está disponível para todos,
independentemente de sua origem ou passado. Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes fugimos de nosso propósito por medo ou preconceito? Quantas vezes permitimos que nossas opiniões limitadas nos impeçam de enxergar o plano maior de Deus? Assim como Jonas, somos chamados a abraçar nossa missão com coragem e fé, confiando que o propósito divino sempre prevalecerá. Que possamos aprender com Jonas a reconhecer a soberania de Deus e a abrir nossos corações para a compaixão e o amor universal que ele nos ensina. Pois no final, a verdadeira transformação começa quando nos rendemos ao chamado do Criador, permitindo que ele nos guie pelo caminho da obediência, da misericórdia e da redenção.